Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Salmos, número 1. Aleluia, irmãos. Eu estou muito feliz nessa noite. Glória a Deus. O nervosismo, como eu sempre digo, é o mesmo de sempre, mas hoje eu estou mais feliz, irmãos. Eu estou muito feliz. Que culto gostoso. Como é bom ver Deus sendo glorificado de tantas formas, no louvor, nos testemunhos, nas palavras. Eu estou alegre porque, como já foi dito aqui, eu me sinto alimentada nessa noite pelas palavras que Jesus tem ministrado no meio de nós. Aleluia. E eu creio que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações, amém? Livro de Salmos, número 1, eu vou estar lendo. Vou estar lendo só 3 versículos, irmãos, então vou estar fazendo uma leitura bem pausada, porque os detalhes desse texto vão ser importantes para nós. Glória a Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Os irmãos podem ser. Amém. O livro de Salmos nós conhecemos bem, nós citamos bastante. Inclusive, a gente se vê muito nos momentos como os salmistas se viam em alguns momentos das vidas deles. E os salmos, como nós sabemos, eles são cânticos. Eles são cânticos que expressam diversas coisas. Em momentos vai ser um cântico que expressa a dor que o salmista está sentindo e logo ele se sente reconfortado pelo Senhor. Em momentos ele vai expressar ali a esperança que o salmista tem de ser atendido pelo Senhor, a espera dele pela vitória. E em alguns ele vai trazer um cântico de instrução, cânticos que vão trazer para nós instruções que vão servir para a nossa vida. Porque como nós cremos, a Bíblia inteira ela é inspirada pelo Senhor. Então cada um desses cânticos que nós lemos, que nós professamos, eles são inspirados pelo próprio Deus. O Salmo ele está aqui por um motivo. Naquele momento o Senhor quis deixar registrado aquele sentimento do salmista por uma razão, porque Ele sabia que em determinado momento aquilo ia servir para nós de alguma forma. Então os Salmos eles vão ser cânticos inspirados por Deus que tem ali a intenção de trazer algo para as nossas vidas. E esse Salmo que nós lemos, ele vai trazer aqui algumas afirmações das quais a gente pode tirar muitos ensinamentos no que o salmista diz. Ele começa dizendo que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado, como nós sabemos, é a forma que a Bíblia tem de dizer que feliz é aquele, abençoado é aquele. Então, nesse momento aqui, ele vai dizer abençoado é aquele. E ele vai trazer 3 coisas que nós devemos evitar, que nós devemos tirar da nossa vida, que nós devemos fugir. E a primeira delas é: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E se você for pesquisar um pouquinho de algumas traduções, alguns significados da palavra ímpio, uma delas vai ser aquele que não tem fé. E nesse sentido que nós estamos lendo aqui, o ímpio é alguém que não tem a fé que nós temos, a fé num Deus vivo e poderoso, num Deus que está cuidando das nossas vidas. O ímpio é aquele que não tem essa fé. E a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho deles, porque eles não têm a fé no nosso Deus. Se a gente passar por esse texto rápido, parece algo óbvio, parece algo simples, mas dizer que o ímpio não tem nenhum conselho para nós é algo muito forte. Isso significa que nós vamos conviver com pessoas e que nós vamos amá-las e que nós vamos ter carinho por elas, mas que vai chegar um momento que nós precisamos entender que aquela pessoa não tem conselho para nós. Ela pode ser minha amiga, eu posso conviver com ela,
é a minha colega do trabalho, é a minha prima, é a minha irmã, alguém que eu vivo a vida inteira, mas essa pessoa não tem conselho para mim, porque essa pessoa não tem a fé que eu tenho. Essa pessoa não tem a fé no Deus que eu tenho para a minha vida, um Deus que eu coloquei como centro da minha vida. Ela não tem esse Deus, ela não tem a fé nesse Deus. Então, como essa pessoa pode ter algum conselho para mim? É normal que no nosso convívio a gente escute conselhos de muitas pessoas e às vezes a gente também tende a dar muitos conselhos. Mas a gente precisa entender bem que a gente vai guiar a nossa casa, criar os nossos filhos, ter o nosso casamento, ter o nosso emprego, ter toda a nossa vida, o nosso ministério baseado na fé em um Deus que é verdadeiro. E por isso o ímpio não tem conselho para mim. E aí você poderia falar, mas Bia, você está tirando isso só dessa afirmação? Mas não, mais para frente a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que o justo viverá pela fé. E se o ímpio não tem a mesma fé no Deus que eu tenho, então o ímpio não tem conselho para a minha vida. As pessoas vão dizer muitas coisas, irmãos, e a gente tem que estar atento a isso, porque se você parar para observar num dia só, você vai perceber que você vai ouvir muito conselho. Você vai abrir um story e vai estar alguém falando assim, olha, para fazer isso, você devia acordar desse jeito, falar desse jeito, andar desse jeito, se vestir desse jeito. Aí você vai ir para o seu trabalho e um colega de trabalho, alguém que está do seu lado, o seu chefe vai falar assim, olha, isso daí, mas eles não vão dar pitaco sobre o trabalho, eles vão falar sobre a sua vida. Eles vão falar, os seus filhos você devia criar desse jeito, o seu marido você devia fazer isso com ele, a sua esposa você devia falar assim com ela. Mas você precisa entender que neles não há conselho para nós, porque neles não há fé no Deus que nós cremos. Neles não há instrução da palavra de Deus, então o conselho dele não tem para a minha vida. A Bíblia vai ser, o salmista vai ser claro em dizer, bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E se você for analisar, um conselho mal colocado, irmãos, ele pode ali destruir muitas coisas. Pode destruir pequenas coisas, pode destruir grandes coisas, pode destruir gradualmente. Se você pegar um conselho mal dado, ali você pode desistir de coisas que o Senhor quer que você insista. Ou você pode acabar no erro contrário, insistindo em coisas que Deus não quer que você insista. E é por isso que a gente deve buscar conselho somente no nosso Deus, somente no nosso Deus verdadeiro, na palavra do Senhor, que é a instrução para nós. Mas nós vamos chegar nesse ponto ainda. E ali, seguindo mais adiante, ele diz que bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. E se você parar para pensar um pouquinho a respeito disso, toda vez que nós estamos em algum caminho, nós estamos pretendendo chegar a algum lugar. Todo caminho leva a algum lugar, a alguma coisa, leva a alguém. E quando a Bíblia vai dizer o caminho dos pecadores, eu entendo que é um caminho que ele não está me levando para um lugar bom. Ele não é um caminho que está me conduzindo para o alvo. Ele não é um caminho que está me conduzindo em direção às coisas certas. Ele é um caminho cujo destino final é o pecado. É o caminho dos pecadores. É o que os pecadores estão fazendo sem intenção de deixar de ser pecadores. São pecadores que vão continuar no pecado. E a Bíblia diz que a gente deve evitar se deter no caminho dos pecadores. Eu acho isso muito interessante, porque ela poderia dizer bem-aventurado aquele que não está, que não vai, que não fica, mas que não se detém. E se deter em algum lugar significa que você se mantém lá. Você vai para algum lugar e você se mantém nesse lugar. Então o que a Bíblia está dizendo é que não é que você não possa errar, não é que você não possa ter dias ruins, mas se você se detiver nesses dias ruins, se você se detiver nesses erros, aí você está se detendo no caminho dos pecadores. É normal que em algum momento alguém possa dizer, olha, eu vi a Bia um dia e ela fez uma coisa que não foi muito legal, eu vi acontecer uma coisa assim, não foi muito bacana, mas agora se essa pessoa me vê constantemente naquilo, então eu estou me detendo naquele ato, eu estou me detendo naquele caminho.
E a gente não deve se acostumar com a ideia de estar em atos que não glorificam a Deus, em ações que não glorificam a Deus. Às vezes em coisas pequenas, porque sempre que a gente fala de erros, de pecados, às vezes as pessoas já imaginam coisas grandes, mas às vezes só de você não se esforçar para ser gentil com alguém que está do seu lado, só de você não estar buscando dar um bom testemunho como filho de Deus, às vezes você já está se detendo em um ato ruim. Você não está tentando, buscando ser uma pessoa melhor todos os dias, que é o que o Senhor espera de nós. E o que eu acho interessante é que o salmista ele não diz que não se detém no pecado, ele diz no caminho dos pecadores. É um caminho, é algo que vai me conduzir ao pecado. E isso me fez lembrar muito forte de algo que o Senhor ministrou ao meu coração há um tempo atrás. Porque vão ter coisas nas nossas vidas que elas não são pecado, elas não são erradas. Mas tudo que não é propriamente pecado, mas que me leva ao pecado, eu tenho que afastar da minha vida. E eu pego um exemplo simples. Por exemplo, se tem uma série que você gosta de ver, assistir a série não é pecado. Todo mundo assiste alguma coisa de vez em quando. Mas se essa série te conduz a pensamentos pecaminosos, a intenções ruins, então essa série é o seu caminho do pecador. Essa série é o que vai te conduzir a pecar lá na frente. Essa série é o que está te conduzindo ao mal. E se você se detém naquilo, significa que você está mantendo no caminho dos pecadores. Você está se mantendo no caminho para o pecado. E esse caminho o Senhor quer que a gente se afaste. Eu dei esse exemplo, mas cada um aqui vai ter algo que você possa visualizar na sua vida. Se você está ali em uma rede social, não é pecado nenhum se você tem uma rede social. Mas se na sua rede social tem alguma página, tem alguém que você segue, tem qualquer coisa que seja um gatilho para você pecar, então essa página, essa rede social, essa coisa é o caminho do pecado. É o que está pouco a pouco te conduzindo para mais longe do Senhor. E é o que a gente deve evitar na nossa vida. Ele não diz não se detém no pecado, é no caminho do pecado. Quem quer estar próximo do Senhor, ele não foge só do mal bruto, como a gente costuma dizer. O inimigo ele nunca vem mostrando realmente as caras dele. Ele vai comendo pelas beiradas, ele vai vendo como ele pode te atingir. Então a gente afasta da nossa vida tudo aquilo que não vai glorificar o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:22 para a gente fugir da aparência do mal. Não é simplesmente do mal da onde a gente consegue ver ele explícito, mas tudo aquilo que parece mal, só de parecer, só de arriscar a relação linda que a gente tem com Deus, de filho, de salvo, essa coisa a gente tem que tirar da nossa vida, porque aquilo vai me conduzir para o mal e vai me afastar do Senhor. E ali ele continua dizendo, como a gente falou aqui, não se detém no caminho dos pecadores. Mas então em que caminho que nós devemos estar? É o caminho que nós professamos dia e noite, que está dito ali em João 14:6. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É em Jesus que tem as respostas, é em Jesus que tem o caminho perfeito, é em Jesus que eu vou ser conduzida para o meu alvo, onde eu não vou errar aquilo que eu quero atingir em Deus, onde eu não vou errar aquilo que Deus quer para a minha vida, onde eu estou sempre caminhando em direção ao objetivo final, que é estar com Ele quando tudo se acabar, quando tudo será, quando tudo findar. Nós sabemos que nós queremos estar com Deus. Então todas as decisões devem ser mirando no alvo, irmãos, mirando em estar em Cristo, estar no caminho perfeito. E por último, o último que ele vai dizer para se abster, para fugir, é de se assentar com os escarnecedores. Escarnecedor é alguém que demonstra escárnio, que demonstra zombaria, desprezo, desdém por algo. E ali a palavra do Senhor vai dizer que bem-aventurados são os que não se assentam com escarnecedores. No dia a dia eu vejo muito das nossas vidas, ali às vezes nas redes sociais ou até presencialmente mesmo,
lutando contra as zombarias com o nome de Deus, porque realmente parece até que nos últimos tempos isso tem crescido demais, as pessoas não têm se importado, a gente tem visto muita piada, muita coisa ruim falando do nosso Deus, pessoas que falam de Deus como se esse nome não fosse absolutamente nada, e tem tido muito isso, tem crescido, e eu vejo muita gente ali lutando contra essas coisas, combatendo, mas aqui a Bíblia vai nos falar sobre se assentar com os escarnecedores. Porque, querendo ou não, a nossa vida vai esbarrar com pessoas assim, mais cedo ou mais tarde. Você vai acabar lidando no seu convívio com alguém que não só rejeita, mas que muitas vezes escarnece, que zomba da fé que você professa em Deus. E ali o que a Bíblia está dizendo neste momento, quando não se assenta, é que não tem intimidade. Nós não devemos ter nenhum tipo de intimidade com essas pessoas. A gente vai lidar com elas, porque elas vão aparecer na nossa escola, no nosso trabalho, elas vão aparecer como sendo a vizinha, vão aparecer de alguma forma na minha rede social, mas o que eu preciso ter bem claro na minha mente é que essas pessoas não servem para o meu convívio. O ímpio ali é alguém que às vezes você vai até conviver, é alguém que não tem fé, mas pela sua vida, pela ministração de Deus, ele ainda pode ter. Agora, o escarnecedor, o Senhor diz que ele não quer que você tenha intimidade nenhuma com ele. Não se assenta com os escarnecedores. É não tolerar o escárnio e nem tolerar a pessoa que está zombando do seu Deus. A gente vai lidar com eles vão estar no nosso dia a dia. Mas ali, tudo que a gente tem que ter com eles é o nosso exemplo, porque eu aprendi isso uma vez, inclusive nas aulas dominical, eu nunca esqueci isso, que para pessoas assim, a nossa vida vai ser a única pregação que eles vão escutar durante o tempo. O modo como eu me porto, o modo como eu falo, o modo como eu ando, vai ser a única pregação que eles vão escutar. Então, para eles eu deixo essa pregação, eu deixo esse exemplo, mas eu não deixo eles entrarem na minha casa, na minha mesa, no meu quarto, na minha intimidade. Eu não deixo eles serem meus amigos próximos, meus amigos íntimos, porque eles estão zombando daquilo que é a coisa mais importante na minha vida. E isso daí não cabe a nós, não cabe para a nossa intimidade, não cabe para ser seu amigo próximo. Alguém que fica fazendo piadinha, que está sempre tentando ali te ver de alguma forma ruim. Mas o seu exemplo você pode dar a essas pessoas, a sua pregação, a sua vida você pode dar a essas pessoas, que é o que mais vai trazê-los para perto de Deus inicialmente. Mas eu acho interessante porque às vezes eu vejo pessoas que se viram tão machucadas com algumas situações ao longo da vida, não sei de que forma, que departamento, que eles acabam não só rejeitando os zombadores, mas rejeitam qualquer tipo de intimidade, qualquer tipo de amizade. Fala, não, toda pessoa sempre oi, tchau, fora daqui, não quero, porque elas estão machucadas. Mas algo que eu quero que os irmãos entendam é que o Senhor, Ele está selecionando as pessoas que devem estar no nosso convívio. Mas o Senhor, Ele se agrada na comunhão, Ele se agrada que tenha alguém próximo a você. Nós não fomos feitos, a Bíblia disse isso lá no início, nós não fomos feitos para vivermos só. Então, o que nós devemos buscar? Pessoas que tenham a mesma fé, a mesma alegria que nós temos em Deus para estar ao nosso lado. Essas pessoas vão ser ali o nosso Eclesiastes 4, 9 e 10, que eu quero estar lendo com os irmãos, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Então, irmãos, a gente deve rejeitar algumas pessoas do nosso convívio, coisas que não vão nos edificar e que, pelo contrário, vão nos destruir. Mas o Senhor, Ele se alegra na comunhão. O que nós devemos fazer é buscar para o nosso convívio, para o nosso dia a dia, pessoas que amem a Deus tanto quanto nós amamos. Pessoas que glorifiquem a Deus tanto quanto nós glorificamos, que respeitem a presença de Deus tanto quanto nós respeitamos.
Essas são as pessoas que vão ser o nosso Eclesiastes 4, 9 e 10. Que vão estar ali para quando você estiver fraco, que vão estar ali para trazer uma palavra de edificação, porque nós sabemos como é o dia a dia, como é a vida, e vai ter dias que a gente vai precisar de um amigo, de uma palavra de edificação. Eu não sei porquê, mas o Senhor manda frisar muito bem isso. Procurem pessoas que amem a Deus tanto quanto você. O Senhor não te quer só, o Senhor quer que você esteja acompanhado, mas de boas companhias. Tem muitos filhos bons de Deus, irmãos, tem muitas pessoas boas. E a união, a adoração em união, ela tem uma força tremenda, irmãos. Ela tem uma força que só o Senhor sabe. Ali a gente pode pegar o exemplo de quando Paulo e Silas estavam presos. Era uma adoração conjunta. Tinha muita gente ali que não compartilhava daquela fé, mas uma adoração conjunta. Um ora, o outro canta. Um terremoto veio, irmãos. A terra se abalou por uma adoração que estava sendo feita em conjunto. Então o Senhor, Ele quer que nós tenhamos comunhão. Ele quer que numa noite como essa, nós estejamos alegres pelo irmão que acabou de passar pela porta e que nós saibamos que nós vamos adorar a Deus juntamente, em uma só voz, em um só louvor, que nós juntos vamos passar a noite, vamos passar aqui, que a gente fala umas 2 horas, dizendo glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Nós temos que nos alegrar dos testemunhos como foram aqui ditos. Esse nem era um dos pontos principais, irmãos, mas o Senhor, Ele se alegra na comunhão que há entre filhos de Deus. Então nós temos que buscar isso. A gente vive um tempo, e eu vejo muito isso, eu tenho muita geração jovem ali nas minhas redes sociais, em que eles estão pregando o individualismo, em que eles estão dizendo, vai você mesmo, viva por você, foca em você, olha para você, olha para o seu amigo, vai dar tudo certo. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor, Ele se alegra na comunhão, Ele se alegra na igreja que Ele estabeleceu. Então busque, por isso não desista, são tempos difíceis mesmo, mas nós não devemos desistir da beleza da comunhão, de estarmos reunidos em amor para adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E ali o texto ele vai entrar na minha parte favorita, que depois de dizer as 3 coisas que nós devemos evitar, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o texto vai entrar e vai dizer, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E eu me peguei pensando, parece algo bobo, mas o que em si é essa lei, essa palavra do Senhor? A gente fala muito sobre isso assim, mas às vezes a gente não pega para pensar no detalhe da coisa. O que é essa palavra, essa Bíblia que eu levo para cima e para baixo, essa palavra que o Senhor está ministrando na minha vida, que as pessoas ficam pregando para mim dia após dia quando eu estou na igreja? E parando para pensar nisso, eu me lembrei de quando a gente compra algo novo, de quando a gente compra um equipamento novo, um móvel novo, algo que não venha já pronto para uso. Normalmente essa coisa ela vai vir com um manual de instrução. Por que ela vai vir com um manual de instrução? Porque é a primeira vez que você está tendo contato com aquele produto. É a primeira vez que você está lidando com aquilo. Então, o fabricante sabe que você não vai saber manusear, que você não sabe os detalhes daquilo. Então ele precisa te dizer como manusear, ele precisa te dizer como, se for um móvel, como que você instala, cada pecinha, onde que ela vai, o que você não pode fazer, porque se você fizer, você vai estragar o produto que está indo para você. Ele vai te explicar tudo. Por quê? Porque você não sabe como manusear aquilo. É a primeira vez que você está tendo contato com aquele produto. Então você precisa ser ensinado. E parando para pensar nisso, essa é a nossa primeira e única vida. Só que por ser a nossa primeira e única vida, nós não sabemos lidar com ela muitas vezes. Porque no meu caso, por exemplo, é a primeira vez que eu tenho 21 anos. Eu nunca tive 21 anos na minha vida, é a primeira vez.
Parece algo bobo pensar nisso, mas você já parou para pensar que a primeira vez que você tem 30, 40, 20, 15 anos, é a primeira vez que nós estamos vivendo. Só que o fabricante sabia disso. E sabendo que nós não saberíamos lidar com a vida que nós tínhamos, ele deixou um manual para que eu soubesse como lidar com a vida que ele me deu. Porque o único que entende realmente de vida, você pode pegar conselho com quem for. Você pode falar: Bia, minha avó tem 120 anos, ela está aqui, ela sabe tudo da vida. Ela não sabe tudo da vida. Mas o fabricante da vida, ele sabe tudo da vida. O meu Deus está lá no Éden, está empenhado, está empolgado, está com as próprias mãos criando uma vida da qual só Ele entende, só Ele sabe como tem que viver, só Ele sabe o que não pode fazer, e Ele fica tentando me ensinar a viver ela, porque Ele quer que eu a viva plenamente. Ele quer que eu aproveite o melhor da vida que Ele me deu, mas Ele sabia que eu não ia saber lidar com ela, então Ele deixou tudo escrito no manual. Ele deixou tudo escrito para eu saber o que fazer e o que não fazer, o que vai me fazer feliz e o que com certeza vai me fazer triste, o que vai me fazer ser bem sucedido e o que com certeza vai me fazer ser mal sucedido. O Senhor, Ele sabe todos os detalhes dessa vida, porque foi Ele quem criou. Sabe por que nós somos felizes? E como o salmista disse aqui, eu tenho prazer na sua lei. Nós temos prazer e alegria quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. É porque nós estamos vivendo a vida como ela foi projetada para ser. Nós estamos vivendo a vida como o Criador vive vida. Nós estamos desfrutando da plenitude quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E é por isso que quando alguém te perguntar, mas por que a Bíblia diz isso e não diz assim? Por que tem essa regra? A Bíblia não tem regras, a Bíblia está tentando me ensinar como viver a vida que o Senhor me deu. Às vezes, irmãos, se você pegar um manual de alguma coisa, vai estar escrito, não faça isso. E às vezes não vai estar escrito por que você não pode fazer. Só está te advertindo, não faça isso. Não faça isso. Às vezes a gente fica procurando porquê em tudo que o Senhor fala. Tem coisas que o fabricante não quer explicar, mas Ele está te alertando. Se você fizer, não vai dar certo. Não faça isso. E é por isso que quando você vê as coisas que a gente diz aqui, as coisas que vão sendo pregadas nas nossas vidas, tem coisas que às vezes você fica, meu Deus, mas por que tanta regra? Mas por que algo assim? Não faça, não desobedeça essa palavra. Ela está tentando te ensinar como a vida é plenamente vivida, como ter a plenitude no Senhor. É essa a palavra de Deus, e é por isso que o salmista diz que eu terei prazer nela. Quando eu viver a palavra do Senhor, eu terei prazer na minha vida, eu serei alegre, eu vou viver plenamente quando eu viver conforme o fabricante da vida me ordenou. Porque, irmãos, ninguém vai nos amar mais do que Deus. Ninguém. Você pode pensar no maior amor que você já teve na sua vida, se foi sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo. Ninguém vai nos amar mais do que Deus. E tudo que Ele quer é que nós desfrutemos de uma vida feliz. E uma vida que tenha como final o encontro com Ele. É tudo o que Ele quer. É o que o Senhor sonhou para mim e sonhou para você. Que nós nos encontrássemos com Ele, que tudo que nós vivêssemos nos levasse a Ele, porque Ele sabe que isso vai trazer alegria para nós. E ainda não satisfeito em terminar aí, porque isso aqui já é maravilhoso, dizer que a palavra de Deus ali é o centro, é o que vai trazer a plenitude para a minha vida. O salmista vai dizer que quando eu meditar nessa palavra, quando eu tiver essa palavra firmemente em mim e pensar nela, meditar nela de dia e de noite, eu vou ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem e tudo o que fizer prosperará. Isso daqui é muito forte, irmãos. Uma árvore plantada junto a ribeiros, eu entendo que o salmista está tentando dizer para nós que quando nós estamos com essa comunhão com o Senhor, nós vamos ser como essa árvore que se vier chuva para ela, é ótimo. E se não
não vier, ela vai continuar lá, viva, em pé. Porque a fonte dela não é o que vem de fora, a fonte dela é o ribeiro que está ali do ladinho dela. Ali essa árvore pode vir uma seca, pode mudar os nutrientes, de repente ali próximo, em alguma agricultura, algum moço que cuida da terra, está ali regando a terra com nutrientes, está cuidando de alguma forma, mas essa árvore não precisa de nada disso, porque o sustento em si dela vem do ribeiro, não importa o que aconteça no meio. E dizer isso quer dizer que a nossa vida, ela não vai depender das bênçãos que venham de fora, ela não vai depender das pessoas que estão ao nosso lado, a nossa vida vai depender somente do ribeiro, somente do nosso Deus. A gente vai estar plantado perto da onde vem águas vivas, águas que trazem vida para nós. Nós vamos estar ali sempre sendo alimentados pelo Senhor. Ah, mas caiu o mundo, aconteceu isso, não importa. Eu estou plantado perto do ribeiro. Eu estou plantado perto da onde tem sustento dia e noite. Eu estou plantado perto da onde sempre tem vida para mim. O ribeiro é o meu sustento. Se nós vivermos conforme essa palavra, nós seremos como esta árvore plantada próximo ao Senhor, junto do Senhor. E ele vai dizer mais, a qual dá o seu fruto no tempo, na estação própria. Eu me lembro que a gente, na casa da minha mãe, tinha um pé de limão. E ele sempre deu bastante fruta. Mas é interessante porque, de vez em quando não é época do limão, a árvore ela fica bem magrinha, quase sem nada, mas ela dá alguns frutos. E normalmente esses frutos, esses limões que a gente pegava fora de época, eles não eram muito bons, não tinha quase nada dentro deles. Não dava nem para fazer um suco ali. E pensando nisso, eu entendo que um fruto, quando ele é dado fora de época, ele é desperdiçado. Então o que o Senhor está tentando ensinar para nós é que nós seremos alguém que frutifica e frutifica no tempo certo. O nosso fruto vai ser proveitoso para quem colher. O nosso fruto vai abençoar a vida de alguém. O nosso fruto vai alimentar alguém. O nosso fruto vai ser proveitoso para quem estiver por perto. Porque ele vai dar na estação própria. No tempo que o Senhor determinou, no tempo que o Senhor pensou. Às vezes nós queremos dar frutos a todo jeito, a todo momento, a qualquer hora, mas o Senhor ele quer que nós demos o fruto no tempo certo. Não porque Ele é mal conosco, mas porque Ele quer que o nosso fruto seja proveitoso, que Ele produza algo bom, que Ele produza algo que realmente vai atingir o objetivo final. E ali ele vai dizer mais, as suas folhas não caem. Pesquisando um pouquinho, as folhas, elas normalmente caem na época ali do outono, é uma estratégia da natureza. Mas nesse texto aqui, a gente não vai entrar fundo em questões biológicas e tudo mais, mas o que o texto está querendo dizer aqui é sobre constância. A nossa aparência, a nossa firmeza, ela vai ser constante. As suas folhas não caem. Normalmente a gente vê muitas pessoas, principalmente nesse tempo de agora, vivendo totalmente inconstante. Um dia é de um jeito, outro dia é de outro. Acontece qualquer coisa, o ânimo dela já mudou, os planos ela já desistiu, já fez outro. Mas o Senhor está falando sobre uma constância que nós vamos ter. Vai vir o inverno, vai vir o verão, vai vir primavera, vai vir inverno de novo, vai vir verão, vai vir primavera, mas as suas folhas não caem. Constância. Essa palavra quer dizer que coisas ruins não vão acontecer comigo? Provavelmente vão, irmãos. Mas você vai se ver ali como o texto que Paulo diz, onde ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você vai ter constância. Aleluia. As pessoas vão olhar para a nossa vida e vão falar, ano passado aconteceu assim, mas ela estava na igreja. Esse ano aconteceu assim, mas ele estava na igreja. Aconteceu isso, mas as folhas dele não caem, as folhas dela não caem. Vai ter constância na nossa vida, aleluia. O Senhor diz que você é forte, o Senhor, Ele nos fortalece, irmãos, Ele cuida das nossas vidas e você vai ter constância.
Vai passar as estações, vai mudar o meio, vai vir chuva ou não vai vir chuva, mas você vai estar do lado do ribeiro e com as suas folhas intactas, dando fruto no tempo certo de Deus. E para finalizar, ele diz algo que eu acho lindo demais, que é a conclusão perfeita de tudo que a gente diz aqui. E tudo quanto fizer, prosperará. Glória a Deus. Não é metade, não é uma coisa e outra, não. É tudo. É ser próspero em tudo. Isso é muito forte, irmãos. Você pensar que se você viver segundo a palavra, você vai ser próspero em tudo. Em tudo. É no que você pensar. Eu queria fazer isso. Você vai ser próspero se você fizer isso com Deus. É você pensar, nossa, eu estava com um plano para o ano que vem, para o meio desse ano. Se você fizer ele com Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o manual que nós falamos aqui, você vai ser totalmente próspero nisso. Vai dar certo. Não vai dar certo, como a gente diz, porque a gente merece, porque a gente é bonitinho, porque a gente esperneou, porque a gente fez isso, aquilo. Vai dar certo porque nós estamos no centro da vontade de Deus. E Ele diz que tudo quanto fizer, prosperará. Se você for pesquisar algum dos significados da palavra prosperidade, vai ter ali êxito, sucesso, alguns deles vai ser bonança, fartura, mas o que eu acho mais lindo é progresso, é continuar progredindo, continuar melhorando. É a gente não ser conformado com o que a gente alcançou hoje, mas estar sempre sonhando em ser melhor. Porque eu creio, irmãos, que amanhã tem uma versão melhor da Bia, amanhã tem uma versão melhor da Kátia, amanhã tem uma versão melhor da minha mãe, e eu quero ser essa versão melhor, porque isso é ser próspero. A gente não vive em um mundo onde a prosperidade é quantos carros eu tenho ou quantas casas eu tenho. Eu posso ter tudo isso, porque o Senhor está me falando que é ser próspero em tudo. Então você que vai sonhar onde você está sonhando em ser próspero, onde você está desejando. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida uma prosperidade que é progredir, que é ser bem sucedido em tudo o que você faça. E não é pensando no amanhã. Hoje você tem uma vida, você está vivendo ela hoje. Hoje você é funcionário de uma empresa, hoje você é membro do Ministério ABC, hoje você tem algumas coisas na sua vida. Seja próspero nisso. Peça para o Senhor, Senhor, eu quero ser próspero nisso, eu quero progredir em ser melhor nisso. Bia, eu sou membro aqui no Ministério ABC, pois peça para ser um membro próspero, um membro que é cada dia melhor, um irmão que é cada dia melhor. Bia, eu estou começando um projeto de viagem, eu estou começando um projeto ali na minha empresa que o meu chefe está me entregando, pois peça para ser próspero nisso. Ponha isso diante do Senhor e vai batalhando para ser melhor nisso. Bia, eu estou com meu casamento há não sei quantos anos, estou com meu filho assim há não sei quantos anos, pois peça para ser uma mãe próspera, um pai próspero, alguém que tem conselho bom, alguém que vai ser um pai e uma mãe melhor amanhã do que foi hoje, alguém que vai ser melhor amanhã do que foi hoje, irmãos. Isso é muito forte, é você acordar todos os dias pensando, eu não vou ser aquela pessoa que eu fui ontem, porque hoje, em nome de Jesus, eu sou melhor. Hoje eu sou uma árvore próspera. Hoje eu estou junto ao ribeiro. O ribeiro não saiu do lugar. Jesus está no mesmo lugar. E se eu não sair de perto de Jesus, então hoje eu sou uma árvore próspera. Não é amanhã. O ribeiro está no mesmo lugar. Você está no mesmo lugar porque você não abandonou a sua fé em Jesus. Então hoje é dia de ser melhor. Melhor o quê? Eu não sei o que tem na sua vida. Você é mãe, você é pai, você é professor, você é funcionário, não importa. Vai ser a melhor versão. É para alguém olhar daqui um tempo e falar, as folhas dele estão mais bonitas, o fruto dele está mais bonito. O que fulano falou para mim aquele dia alimentou a minha vida, porque ele está frutificando. O que a irmã louvou na igreja aquele dia serviu de bênção, porque ela está frutificando. Você é uma árvore próspera. Não deixe o inimigo lançar mentiras na sua vida, dizer que você não é nada, dizer que você não é ninguém. Isso é mentira. Nós somos uma árvore próspera. Nós estamos perto do ribeiro. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente.
há motivos para eu desistir de abandonar aquele pecado, aquele vício, não importa. Não há motivos para eu desistir de tirar algumas coisas da minha vida para estar mais próximo de Deus. Não há motivos para eu desistir de viver a palavra de Deus. Pelo contrário, os tempos estão ficando mais difíceis. Eu fico feliz porque a gente tem ouvido cada vez mais palavras sobre que Jesus está voltando, que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Então é esse o tempo de buscar viver essa palavra, de buscar viver, ser a minha melhor versão. Como eu disse aqui, a sua vida vai ser a pregação para muita gente. Tem muita gente precisando, tem mais gente precisando do que a gente imagina. Tem gente que você vê sorrindo e você não imagina a angústia que está no coração dela. Tudo que ela queria é estar perto de uma árvore próspera, de alguém que pudesse ter algum fruto, alguma palavra, qualquer coisa para dizer para ela. Então saia nessa noite aqui crendo que você é essa árvore. Não é o irmão do lado, não é o pastor Valdir, não é ali o presbítero Diego, não é. É você. Você é a árvore próspera. No seu lar, você é a árvore próspera. Bia, serve eu e meu marido, serve eu e meu filho. Então vocês são as árvores prósperas. Vocês vão ser versões melhores amanhã de quem vocês foram hoje. E o nome do inimigo vai ser envergonhado, irmãos, porque nós vamos começar a dar frutos cada vez mais. Eu creio, irmãos, que nós vamos dar frutos, que nós vamos glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. Eu creio que ser próspero é você alcançar coisas ao mesmo tempo que você glorifica o nome do Senhor. A sua vitória glorifica o nome do Senhor. E eu creio que é isso que nós vamos viver. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Aleluia. Fazendo uma oração agora juntamente com os irmãos. Baseado nisso, eu não sei em que ponto essa palavra pegou mais forte para você, aonde ela falou com você. Mas neste momento que a oração seja baseada na sua experiência, naquilo que você precisa falar com o Senhor, naquilo que você sabe que você precisa ser melhor, ou naquilo que você às vezes se viu encaixado de estar ali andando com alguém que não ali traz uma bênção para a sua vida, não sei, aonde você sabe que precisa melhorar, que essa oração seja o seu particular com Deus, você dizendo aonde você deseja que o Senhor trabalhe na sua vida. E eu peço que toda a igreja ore junto, que nós façamos realmente um momento de clamor agora. Não fica prestando atenção na oração de ninguém, é um momento especial, você e Deus. Se quiser ficar de pé, se quiser ficar de joelho, não importa, mas que você entregue a sua verdade para o Senhor neste momento, amém? Vamos estar orando. Senhor meu Deus, neste momento, meu Pai, diante da sua presença, está a sua igreja. E meu Deus, eu peço que o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas, meu Pai. Eu sei, Senhor Jesus Cristo, o quanto eu ouvi a sua voz, falando em diversos pontos dessa palavra comigo, me ensinando os meus próprios erros, me ensinando o que eu tinha que melhorar, me ensinando, meu Senhor Jesus Cristo, aonde estavam as minhas falhas, e com seu amor dizendo aonde o Senhor queria trabalhar na minha vida, para que eu fosse mais feliz. E eu peço, meu Pai, que neste momento o Senhor possa estar abrindo a visão espiritual do seu povo, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor esteja, meu Deus, ao lado de cada um, ouvindo e recebendo essa oração neste momento. Que eles, meu Deus, estejam contemplando, meu Pai, aonde, meu Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser melhores, aonde nós podemos, meu Senhor Jesus Cristo, ser, meu Deus, meu Pai, atingidos pela sua palavra, pela sua misericórdia, com transformação, meu Pai. Eu peço, meu Senhor Jesus Cristo, que esteja caindo por terra todo o mal, tudo aquilo, meu Deus, que tem sido levantado de ruim, todas as companhias, meu Pai, que tem trago mal no meio do seu povo, toda palavra que tem sido lançada com intenção de confusão, com intenção, meu Deus, meu Pai, de divisão, com intenção maligna na vida do seu povo, seja companhia, seja, meu Deus, na própria família, mas que tudo isso esteja caindo por terra em nome de Jesus, mas que esteja prevalecendo, meu Deus, aquilo que o Senhor diz para o seu povo, aquilo que o Senhor ministra na vida do seu povo, aquilo, meu Deus, que o Senhor tem ensinado, aquilo que o Senhor tem deixado para nós. Eu creio, meu Deus, que o Senhor deseja que nós vivamos, meu Deus, o melhor dessa terra, meu Pai. E, meu Senhor Jesus Cristo, que nós vivamos aqui sonhando com o céu, sonhando em estar com o Senhor. E eu peço que pela sua misericórdia,
misericórdia e graça, nós estejamos alcançando, meu Senhor Jesus Cristo, uma melhoria. Nós estejamos, meu Pai, ali lutando contra os nossos erros, contra as nossas falhas. E que, meu Senhor Jesus Cristo, como já foi até louvado aqui nessa noite, eu creio que se o Senhor estiver aqui, meu Deus, eu venço o pecado, eu venço o mal, eu venço o que quer que seja, meu Deus, meu Pai, que esteja vindo contra a minha vida, e eu me aproximo do Senhor. E eu peço, meu Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar trabalhando, meu Deus, em cada um de nós, no nosso interior, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, e que em tudo, meu Deus, o seu povo esteja sendo próspero, em nome de Jesus, meu Pai. Que em tudo os teus filhos estejam sendo prósperos, em nome de Jesus. Eu não sei, meu Deus, que rotina, que vida eles vão enfrentar quando eles saírem daqui, mas eu peço que o Senhor esteja indo com eles, abençoando projetos, abençoando sonhos, abençoando, meu Deus, o que eles fazem no dia a dia. Que, meu Deus, meu Pai, os teus filhos estejam vendo o Senhor aonde eles não viam antes, que eles possam estar vendo, meu Deus, o Senhor trabalhando em coisas que eles não estavam percebendo. Que, meu Senhor Jesus Cristo, em tudo, em todos os detalhes da vida dos seus filhos, eles possam estar vendo o Senhor trabalhando, o Ribeiro, meu Deus, trazendo vida para eles, trazendo instrução, trazendo, meu Senhor Jesus, inspiração, para que nós vivamos, meu Deus, essa vida como o Senhor desejou, sonhou que nós vivêssemos. Que em tudo, meu Pai, a tua igreja, os teus filhos sejam prósperos. E em tudo, meu Deus, nessa noite, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor.